Hinamoto foi uma terra dominada por humanos durante séculos, mas após o súbito aparecimento dos seres todo-poderosos chamados Kishin e suas tropas demoníacas chamadas Oni, tudo desmoronou. Os reinos mais fortes pereceram e se tornaram terrenos baldios enquanto os Kishin conquistavam tudo e preparavam o cenário para uma nova era dominada pelos Oni. No entanto, alguns humanos continuaram a lutar contra a tirania de Kishin sob o nome de Bands of Bushi. Agora, 156 anos depois, os humanos adoram e rezam a Kishin como se fossem deuses, e toda criança sonha em se tornar um mineiro para seus senhores Oni, pois isso é considerado a maior honra da sociedade. Na pequena cidade de Tatsuyama, Musashi é o aluno estrela da escola de treinamento de mineiros, destacando-se dos demais com sua picareta gigante e chamativa. Ele é elogiado infinitamente por seus colegas, mas esconde seus verdadeiros sentimentos com os dentes cerrados. Nas aulas de história, eles aprendem que os Bushi eram uma linhagem de humanos malignos que oprimiam o povo de Hinamoto, especialmente as classes agrícolas e trabalhadoras, até 150 anos atrás, onde o generoso Oni veio e os libertou do reinado de terror. No entanto, Musashi sabe que não deve acreditar nessa propaganda porque conhece a verdade. Veja bem, seu amigo de infância era um Bushi, e seu pai, Jizai Kamaki, mostrou-lhes pergaminhos antigos e ensinou-lhes como os Bushi eram os únicos a lutar contra os Oni quando atacavam a humanidade, e ainda o fazem na esperança de algum dia conceder aos humanos liberdade real. Ele fez uma promessa com seu amigo Kojiro de lutarem juntos contra o Oni e se tornarem o bando mais forte de todos os tempos. Ele se lembra daqueles dias com carinho enquanto se distraia nas aulas. A professora lembra que a cerimônia de formatura e entrada nas minas é no dia seguinte e os faz recitar seu canto diário. Enquanto os alunos cantam com entusiasmo seus sonhos de se tornarem menores, Musashi tenta reunir coragem para dizer em voz alta que quer se tornar um arbusto, mas acaba falhando. Depois da aula, Musashi visita Kojiro e sua pequena casa isolada na floresta para discutir algo sério. Ele conta que não tem intenção de se tornar mineiro. Ele revisita sua promessa de infância e pede a Kojiro que deixe a cidade com ele, revelando que sua picareta na verdade tem uma lâmina de katana, e que ele vem treinando para lutar nos últimos 5 anos enquanto cavava na escola. No entanto, Kojiro se recusa a ir porque sabe melhor do que ninguém o quanto as pessoas os discriminam apenas por serem agressivos, fazendo-o acreditar que seu pai simplesmente lhe contaria mentiras sobre seus ancestrais serem heróis para fazê-lo se sentir bem. Além disso, ele não leva a sério as afirmações de Musashi de se tornar um arbusto porque ele nem mesmo tem coragem de admitir isso para os outros, então ele severamente diz a ele para abandonar suas bobagens. Agitado, Musashi sai furioso para provar sua dedicação. Kojiro observa seu amigo partir e espera que ele viva uma vida normal quando menor. Ele se lembra de sua época na escola, quando aprenderam sobre a lei que obriga todos os arbustivos a carregarem sua katana o tempo todo para fins de identificação, com todos os seus outros colegas rindo dele enquanto sua lâmina se destaca como um polegar machucado. Sua posição na sociedade só lhe permite ser um limpador de lixo que recolhe o lixo das pessoas enquanto elas gritam insultos contra ele. Ele nunca poderia desejar que Musashi tivesse o mesmo destino. Ele encontra no chão um pacote lacrado que Musashi deve ter deixado cair e o abre para ver um livro grosso cheio de anotações de treinamento, surpreendendo-o. No dia seguinte, os habitantes da cidade dão a Musashi e seus colegas uma despedida extravagante enquanto marcham em direção às minas, mas tudo que Musashi consegue ouvir são as palavras duras de Kojiro de ontem. Depois de passar pelo portão Oni, eles sobem uma série de escadas até chegar a outro portão, além do qual seus mestres Oni esperam. Antes de entrar, todos os seus pertences, incluindo a picareta katana de Musashi, são retirados deles para purificação. Todos estão tão animados que quase fazem xixi nas calças, mas o que vem quando os portões se abrem os faz molhar-se de medo. Eles são recebidos pela visão de um demônio gato gigante com 2 caudas devorando um dos pobres mineiros. As pessoas que os acompanharam mudam completamente de tom e ordenam que desenterrem pedras para seus mestres Oni até morrerem. Todos os novatos ficam petrificados ao perceber que mentiram durante toda a vida para acabar neste inferno na Terra, mas Musashi se adianta e revela que esteve se preparando para lutar contra esses monstros durante toda a vida, mas lembra que não tem sua katana. Um dos monstros gatos se transforma em uma forma ainda mais cruel e o ataca, mas ele se esquiva e pega uma picareta do chão. Seus amigos imploram para que ele pare de lutar porque ele não tem chance contra o Oni, mas ele se levanta e anuncia pela primeira vez que é um arbusto. Ele apanha muito do gato enorme, durante o qual pensa por que escondeu seu verdadeiro sonho por tanto tempo. Ele tem vergonha de admitir para si mesmo que fez isso porque queria se encaixar e se dar bem com os outros, mas no processo perdeu seu querido amigo Kojiro. Eventualmente, ele fica ensanguentado e é levantado pelo Oni com um único dedo. Justamente quando está prestes a ser morto, Kojiro ataca o Oni com sua motocicleta, Sariki Tetsuki. Ele pede desculpas por acusar Musashi de não estar falando sério e fica feliz ao descobrir que seu pai estava certo sobre a verdadeira natureza do Oni o tempo todo. Eles lutam contra os Oni lado a lado, com Musashi usando uma técnica de desenho de espada chamada Triturador de 1000 Vórtices para suas notas para matar seu primeiro Oni.
Enquanto eles derrotam um Oni após o outro, Musashi revela que seu verdadeiro motivo para querer que eles fossem um bando denso é que não seria divertido embarcar em aventuras e travar batalhas sem seu amigo ao seu lado. Comovido com suas palavras, Kojuro aceita sua proposta de formar uma banda juntos. De repente, uma sinistra luz vermelha brilha no céu, sinalizando a chegada de um Kishin, o mais forte de todos os Oni. Musashi monta o Kiritsuki para que Kojiro possa levá-los rapidamente para a luz enquanto corta Onis. Enquanto dirige, Kojiro confessa que não se importa muito em se tornar um arbusto e perdeu a vontade de lutar ao longo dos anos. No entanto, Musashi não está preocupado porque sabe que seu desejo retornará assim que ele entrar em ação. O Kishin entra em seu campo de visão e honestamente parece muito desanimador. Ah não, é a pílula vermelha gigante. Afaste-se se não quiser se tornar um insulto. Musashi atira com um golpe de sua katana. Uau, isso foi fácil. Mas espere, a cozinha revive juntando suas duas partes separadas. Os fiéis se aproximam dele com um carrinho cheio de barras de ouro como oferendas, que ele come como uma lata de Pringles. Depois de comer, ele se transforma em um Kishin muito maior e temível chamado Ingoku Tengu. Os adoradores ficam de joelhos e se alegram ao ver o Kishin em sua verdadeira forma pela primeira vez em 5 anos. Kojiro decide que é inútil tentar lutar contra isso, e eles deveriam escapar, mas Musashi está desmaiado. O Kishin pega Kojiro pela espada e os mineiros dizem para ele soltá-la porque o monstro come espadas. No entanto, ele se recusa a desistir, apesar de ter sido arrastado e agredido pelos Kishin. Ele se lembra de sua infância, quando passou a odiar a espada e o que ela representa, e tenta jogá-la fora. No entanto, seu pai o lembrou que os Oni eram os bandidos e que ele fazia parte de uma linhagem orgulhosa e corajosa que luta pelo lugar de direito da humanidade no mundo. Agora que ele finalmente aceita as palavras de seu pai como verdade, ele não consegue largar a espada. Ele resiste por muito tempo, mas o Kishin finalmente o prende no chão, arranca até a espada dele e a engole. Musashi entra em ação e sobe na barriga gigante do Kishin. Talvez devesse considerar uma dieta mais saudável com facas e brócolis. Musashi furiosamente bate em seu estômago repetidamente até fazer um buraco no qual cai enquanto a cozinha tomba de dor. Kojiro teme que seu amigo tenha morrido, mas eventualmente surge das profundezas com a espada e a devolve para Kojiro, dizendo que sabe o quanto isso significa para ele. Sentindo orgulho de sua linhagem espessa, ele ganha força de vontade para lutar e diz com entusiasmo a Musashi que eles deveriam se tornar o bando mais forte de todos os tempos. De repente, 2 fiéis posicionados numa torre de vigia anunciam a chegada de um bando espesso. Eles testemunham um edifício gigante em movimento avançando em direção à cozinha, destruindo tudo em seu caminho, incluindo a barreira da cozinha. Vários guerreiros robustos em Kitetsuki saíram do prédio e fizeram um buraco ainda maior em seu estômago. Eles entram em formação de linha na frente dos Kishin e usam suas espadas para voar. Enquanto testemunhava o poder espesso com admiração, o capitão da banda, Natora Takeda, se aproxima de Musashi e Kojiro e diz a eles para sumirem porque é muito perigoso. Porém, argumentam que também são mato, que abriram o buraco na barriga da cozinha. Dê uma risada dessa afirmação, porque abrir a barriga não faz nada com ela. Com certeza, a cozinha se cura sozinha como da última vez, e cria uma tempestade de fogo ao seu redor. Kojiro percebe o quão acima de sua licença este demônio está e incita Musashi a recuar, mas Musashi se mantém firme, incapaz de abandonar o que deveria ser sua primeira conquista como uma banda de Dou espessa. Ele passa furiosamente pelas chamas, mata um dos demônios gatos no caminho e enfrenta a cozinha. No entanto, não importa o quanto ele tente, o Kishin se recupera instantaneamente. Um chicote verde brilhante circula ao redor dele e o puxa para o acampamento denso. Ele tenta desafiá-los, mas o Capitão Taikida o traz à realidade, mostrando como um bando inteiro está tentando matar um Kishin porque ataques superficiais são inúteis contra ele. Se Musashi lutar sozinho, ele simplesmente desistirá de sua vida e nunca a derrotará. Nosso estúpido Musashi ainda não fica parado e se liberta para atacar por conta própria. Enquanto isso, Kojiro permanece congelado no lugar, incapaz de fazer qualquer coisa, quando ouve o Bushi falando sobre o ataque que estão planejando para atingir o chifre central do Kishin. Ele sabe que não pode simplesmente ficar sentado chupando o dedo enquanto seus amigos arriscam sua vida, então ele decide descobrir o que é o chifre central. Musashi corre direto para a zona de ataque com o plano de atacar o Kishin repetidamente em um local para derrotá-lo. A formação do céu da asa do guindaste para atingir o núcleo erra porque ele faz com que ele caia. Ele persiste, mas um sentimento de pavor o persegue enquanto as palavras do capitão ressoam em seus ouvidos. No entanto, a voz de Kojiro soa do chão, dizendo a Musashi para atacar o grande chifre central em seu umbigo, pois é seu ponto fraco. Musashi ataca corajosamente, mas sua katana quebra como um galho quando faz contato. O capitão Takeda o empurra para o lado e diz para ele ficar para trás pela 100ª vez. Ele corta o chifre de uma só vez com sua espada brilhante, derrotando o Kishin enquanto os membros de sua banda o torcem.
O Kishin se desintegra e todos os arbustos o cercam, erguendo suas espadas em sincronia enquanto um brilho branco brilhante os envolve. Takta explica que eles estão absorvendo a energia do Kishin caído. Os desgastados e desesperados menores agradecem fervorosamente à banda por salvá-los do terrível Oni. O Capitão Taikaida se dirige à multidão, prometendo destruir toda a cozinha e tornar o mundo seguro para a humanidade novamente. Um dos fiéis capturados grita furiosamente que a sua resistência feudal já dura mais de 150 anos e que a única coisa que consegue é prejudicar os civis que são apanhados no conflito violento. O capitão diz aos fiéis que ouviu essas declarações repetidamente enquanto crescia, mas opta por lutar pela liberdade em vez de viver em uma falsa estabilidade que força as pessoas a viverem suas vidas de acordo com os desejos do Oni. Este é o sonho denso que foi transmitido de geração em geração, tornando-as cada vez mais fortes. Ele proclama que esta será a geração que sairá vitoriosa sobre os Oni. Enquanto todos comemoram, Musashi ainda está cheio de frustração e amargura por ter seu primeiro prêmio roubado. O capitão se aproxima dele e de Kojiro e pede desculpas alegremente por tirar o tapete debaixo deles, o que Kojiro aceita imediatamente. Depois de ver todos felizes, Masashi decide controlar seus sentimentos e vai embora sem dizer nada. O capitão e seu grupo o seguem, zombando dele por ser um péssimo perdedor. Ele estala e deixa todas as suas frustrações para todos ouvirem. O Capitão Takeda reconhece seu potencial e lhe dá um grande cristal como prêmio de consolação por roubar seu trovão. Mais tarde, Kojiro e Musashi inspecionam o cristal de perto para ver se ele realmente funciona como um telescópio. Kojiro lembra vagamente de ter visto o cristal em algum lugar antes e pega o pergaminho de seu pai para ver um dos homens na ilustração segurando algo parecido com o cristal. Além disso, Musashi percebe que o padrão dentro do caleidoscópio se assemelha muito à grande coisa vermelha no centro do pergaminho, que Kojiro aponta ser um Oni. Isso faz Musashi perceber que o Capitão Takeda lhes deu isso como uma ferramenta para encontrar o Oni. Eles leram o conteúdo do pergaminho para descobrir que existem mais de 100 Kishin em Hinamoto, cujos nomes estão listados no pergaminho, incluindo o Ingoku Tengu, que eles derrotaram. Além disso, o pergaminho profetiza que quando os Bushi derrotarem todos os Kishin, a terra de Hinamoto será unificada. Haverá um responsável por esta vitória e união chamado Grande Unificador, que se tornará o novo rei de Hinamoto. Animado após a leitura, Musashi vai até o bando Takeda para avisar ao Capitão Takeda que será ele quem unirá a Terra, ao que o Capitão diz que não conseguirá fazer isso sozinho. Musashi ressalta que eles também não conseguiram e tiveram 150 anos para tentar. Se ninguém conseguir fazer isso, Musashi será quem terá sucesso. Tekiga gosta de sua confiança e lhe deseja sorte. No dia seguinte, ele e Kojiro decidem deixar a cidade em busca da próxima cozinha. Vendo o pico de Tatsuyama parecer tão pequeno de longe, Musashi pensa em como ele provavelmente teria passado a vida inteira minerando o Oni se Kojiro e seu pai nunca lhe tivessem ensinado esgrima. Os dois levam as viagens econômicas ao extremo, carregando pouquíssimos suprimentos de comida e uma esteira de palha como cama. A novidade de se aventurar com o melhor amigo passa em uma semana, e eles começam a brigar por pequenas coisas. Musashi culpa Kojiro por embalar tão poucas coisas, mas ela diz que talvez ele não devesse ter deixado toda a responsabilidade da embalagem sobre ele. Ele chama Musashi de protegido e mostra o poder de autossuficiência que ganhou depois que teve que viver sozinho depois que seu pai morreu por pescar habilmente. Musashi sai furioso, murmurando para si mesmo que em breve provará o quão bom é pescar. Depois de sair, Kojiro se arrepende de ter brigado por causa de algo tão mesquinho e admite para si mesmo que Musashi é mais hábil na luta. De repente, ele sente a presença de alguém atrás dele e se vira para ver a figura sombreada de uma garota atrás dele. Enquanto isso, Musashi perde muito tempo sem sucesso na pesca e também se sente mal por brigar por comida. Ele vai até o local de pesca de Kojiro para fazer as pazes, mas não está onde o deixou. Ele o encontra a alguma distância, caído no chão. Ele entra em pânico e verifica seu amigo para vê-lo ferido com um ferimento de espada no rosto. Antes que Kojiro possa avisá-lo, uma garota de cabelos verdes chamada Sugi aparece atrás de Musashi, o prende no chão e exige que ele lhe dê todos os seus objetos de valor, incluindo o Kejitsuki. Isso não seria legal? Em vez disso, Musashi sai do controle e luta contra ela com facilidade, achando-a leve e fraca, embora rápida e escorregadia. Uma vez que ela é colocada em desvantagem, ela usa um par de armas de aparência assustadora. Mais uma buzina soa à distância, fazendo-a parar. Ela entra em pânico porque já passa do meio-dia e não quer deixar seu senhor bravo, então ela saqueia o kit deles em Suki e corre para lá. Perplexos, os dois meninos a seguem para recuperar seu único meio de transporte viável. Ela chega à fortaleza de Kozumetaban, onde pede desculpas freneticamente ao seu senhor, o capitão Hideo Kozumeda, por estar atrasado, mas informa que roubou com sucesso o Kejitsuki, exatamente como ele instruiu. Ao ouvir isso, Kosumeta dá-lhe um sorriso caloroso e a abraça, dizendo que está fazendo a sua parte como arbusto para reunificar a terra. Pouco depois, Musashi e Kojiro chegam à entrada da fortaleza e percebem que farão contato com outro bando denso.
Eles vagam pelos corredores intermináveis em busca de sua montaria quando Tsugumi aparece na esquina e se oferece para mostrar-lhe seu kit Intsuki, alegando que ela só queria pegá-lo emprestado. Ela diz a eles para segui-la, o que parece muito suspeito desde o início. Enquanto a seguem, eles veem melhor o interior da fortaleza e ficam surpresos ao ver uma cidade animada lotada lá dentro. Sugimon explica que Kishin aparece por toda Hinamoto, e os bandos densos devem estar sempre bem equipados para combatê-los. Consequentemente, fortalezas densas podem viajar e também conter dentro delas uma grande comunidade de agricultores, ferreiros, médicos e tudo mais que você possa imaginar para um suprimento contínuo de todos os recursos necessários. As famílias que vivem nessas fortalezas fazem isso há centenas de anos, então bandos densos são como famílias grandes que lutam juntas. Enquanto mostram o local, eles encontram algumas crianças que querem treinar com Tsubui, mas ela está cansada demais para isso, então Kojuro toma seu lugar. Enquanto brinca com eles, Musashi fala sobre como a vida agitada parece ainda melhor do que ele pensava, e como ele não esperava ver tantas famílias felizes, mas o rosto triste de Tsubumi conta uma história diferente. Ela conta que mesmo que todos na banda ajam como uma grande família, ela não tem nenhum parente de sangue aqui. Ela tinha uma irmã mais velha, Tsubain, que ela admirava onde ela foi morta deixando Tsugumi sozinha. Musashi sente empatia por ela, revelando que também está sozinho. Mais tarde, o Capitão Kosemita oferece um grande banquete só para cumprimentar os dois e afirma que espera uma aliança com eles. Ele diz que deu uma olhada em seu Kitatsuki e, ao ver como ele é sofisticado, percebeu que eles devem ser homens de elite que mataram muitos Kishin. Os dois riem timidamente, sem saber o que dizer. O capitão propõe que lutem ao lado de seu bando para se livrar dos muitos ônus perdidos da região. Dessa forma, eles podem minimizar as baixas e dividir o Kitetsu. Musashi pergunta o que é Kitetsu e Kojiro também parece confuso. Depois de descobrir que eles não sabem o que é Kotetsu, ele os considera inúteis e ordena que Sugiyui os amarre. Ela saca suas lâminas gêmeas das quais solta chicotes verdes brilhantes para capturá-los e olha para eles com olhos assombrados enquanto pede desculpas. O capitão manda seus homens trancá-los em uma cela e revistar seus pertences, pois eles podem ter outros Kitetsu escondidos em algum lugar, considerando que eles são bons Kajitsuki. Tsugumi pede desculpas porque falhou em sua missão de trazer arbustos poderosos para ele usar. Ele a chama de filha inútil e estúpida. A banda está à beira da ruína, porque estão com falta de lutadores, e Kitetsu depois de muitas brigas sucessivas com Onis. Ele pretende defender a todo custo a terra que foi deixada pelo Sr. Takugawa, inclusive considerando ordenar uma mobilização total na próxima vez que houver um ataque Oni. Sudimo tenta protestar porque a maioria dos civis adultos da cidade são mulheres e idosos, mas ele a obriga a calar a boca. Assustada, ela retorna ao seu estado submisso e pergunta ao seu senhor o que ela deve fazer a seguir. Ele instantaneamente muda seu comportamento de hostil para caloroso e diz a ela que sempre estará lá com ela, porque ela é inútil sem ele, então ela só precisa fazer o que ele manda. Uau! Isso é super tóxico. Mais tarde, Tsugumi se aproxima dos meninos presos e pergunta se eles têm algum Kitetsu que estão escondendo. Percebendo que eles realmente não sabem o que isso significa, ela explica que Kitetsu é o pó de ferro branco e brilhante que sai de uma cozinha derrotada, que o arbusto usou para ganhar poder e lutar contra a cozinha. A banda exige muito disso com urgência porque há uma manada de perigosos Kodama Oni se aproximando rapidamente do castelo. Musashi percebe suas mãos trêmulas e a incentiva a compartilhar tudo o que está pensando. Ela percebe que está reprimindo muita coisa dentro dela, como a forma como ela se opõe à decisão de mobilização total e odeia a ideia de todo mundo morrer. Ela começa a chorar e grita com Musashi para parar de entrar em sua cabeça antes de fugir. Mais tarde naquela noite, os dois escapam graças às incríveis habilidades de mira de Kojiro, que lhe permitem obter a chave para desbloquear a cela. Eles encontram seu Kitetsuki, mas ouvem um som profundo e estrondoso à distância, sinalizando que algumas más notícias estão chegando rapidamente ao castelo. Ao mesmo tempo, dentro do castelo, Lord Kosemeta ouve notícias de uma onda de Oni e ordena que Tsugui inicie a mobilização total. Ela decide não ficar mais calada e afirma abertamente que é contra essa decisão. Furioso, Kosemeta está prestes a dar um soco nela, mas se detém e escolhe outra tática de manipulação. Ele começa a chorar para expressar sua decepção, porque a órfã que ele tratou como filha todos esses anos se voltou contra ele, e agora que ela é inútil, ele ameaça expulsá-la do castelo. Enquanto a faz pendurar na beirada da grade, ele diz que ela não é mais membro da banda e que terá que viver sozinha o resto de sua vida no deserto. Com medo de ficar sozinha, ela concorda em fazer o que ele manda, desde que ele não a abandone. Ela vai se sentar em frente à imagem gigante dela, Tsubaim e do Senhor. Ela pensa nas muitas vezes em que Kosemita tratou Tsubei da mesma forma que ele a trata agora, e finalmente entende o quanto isso deve ter afetado sua confiança e bem-estar. Ela diz à irmã que decidiu desafiar o Senhor para proteger os habitantes da cidade.
Naquele momento, Misashi e Kojuro derrubam a parede da pintura montando seu Kitetsuki através dela. Eles lhe dão um discurso estimulante muito necessário, após o qual ela se oferece para mostrar-lhes suas armas se eles a ajudarem com algo em troca. Depois de entregar-lhes as armas, eles pensam em um plano para colocar a população da cidade em segurança. Enquanto isso, Lord Kosemeta se dirige aos civis para informá-los sobre o enorme enxame de Kodama Oni, avançando em direção ao castelo, e os reúne para se juntarem à batalha. No entanto, essas pessoas que nunca viram a abelha em batalha ficam razoavelmente preocupadas e tentam escapar, mas o seu caminho é bloqueado por soldados armados. Sugumi chama a atenção de todos jogando algumas bombas de fumaça. Ela afirma que o dever dos arbustos é defender o seu povo em primeiro lugar, e que enviar tantos não combatentes para o campo é imprudente de qualquer maneira porque só levará a baixas de magnitude irrecuperável. Em vez disso, eles deveriam se proteger até que o enxame passasse e então procurar a ajuda do Sr. Takugawa. Na verdade, ela só está fazendo isso para desviar a atenção do Senhor e ganhar tempo para que todos possam escapar. Enquanto ela faz seu discurso, Musashi e Kojiro usam a fumaça como disfarce para nocautear rapidamente os guardas. Depois disso, ninguém consegue impedir a fuga dos habitantes da cidade. Mas para sua surpresa, ninguém faz nada. Sugumi percebe que todos ainda estão com medo do Senhor, assim como ela estava o tempo todo. Ela acredita que a única maneira de tirá-los do medo é lutar e derrotá-lo. Porém, ele a derruba no chão quase assim que a luta começa, porque foi ele quem a ensinou, afinal. Ele continua chutando ela enquanto ela está no chão, enquanto ensina a ela e aos outros sobre como eles são fracos e indefesos sem ele. Ele a pega para ordenar que ela faça o que ele diz e dá um soco nela, mas ela desafiadoramente cospe sangue em seu rosto. Ela corajosamente diz que não vai mais ouvi-lo e ativa suas lâminas gêmeas para lutar contra ele novamente. Ela finalmente o amarra com sua corda verde, após o que os civis escapam por pouco da fortaleza antes que o enxame de Oni chegue. Bem, todos escapam, exceto Lord Kosemita e Sumilme. Ela sabe que mesmo que fuja agora, não conseguirá chegar a tempo de sobreviver. Ela se pergunta se sua irmã pensará que ela fez a coisa certa quando ela encontrar no céu, mas ela admite para si mesma que gostaria de poder viver um pouco mais. Ela ouve a voz de Musashi por perto e abre os olhos para vê-lo estender a mão do Keditsuki para ela. Ela agarra a mão dele e sobe na bicicleta para fazer uma grande fuga. A cidade fortaleza está em ruínas completas após o Onimob, mas as pessoas ainda parecem mais felizes do que sob o governo do Senhor, tudo graças à positividade radiante de Sugumi. Portanto, é um choque total quando uma velha se aproxima de Musashi e Kojiro para pedir-lhes que a expulsem da fortaleza. Ela explica que depois de ser traído por todo o seu povo, o Sr. Kosemena entrou na loucura e está ainda mais obcecado por Sugumi do que nunca. Se ela acabar com ele novamente, ela cairá novamente em suas táticas de manipulação. No entanto, a ideia de deixar para trás sua amada fortaleza e seu povo a leva às lágrimas. No final das contas, porém, ela decide deixar a cidade e pede para se juntar aos meninos como membro da banda. Claro, ambos concordam. No dia seguinte, eles saem com seu novo membro. Sugumi recebe uma despedida emocionante do povo da cidade, que corre atrás de seu Kitetsuki com dentes de leão e lhe deseja o melhor. A próxima parada é em frente, onde um Kishin azul deveria estar de acordo com o cristal caleidoscópico. Eles montaram um acampamento para passar o dia depois de percorrerem alguma distância. Enquanto todos dormem, um Oni emerge de um buraco e tira a espada de Kojiro. Musashi o segue com um cajado de metal e o alcança para tocar sua buzina. No entanto, a equipe se divide ao meio. O Oni o leva a uma paisagem aberta repleta de espadas. Musashi não sabe o que fazer quando um homem encapuzado lhe diz que ele pode pegar emprestada uma das belas espadas para derrotar o Oni. Vê-lo comer as espadas de Kojiro o força a entrar em ação, e ele agarra uma das espadas. Ao levantá-lo, ele é envolvido por pura energia e seu corpo é perfurado por espinhos. Sentindo que seu braço está em chamas, ele usa essa nova sensação de poder para desintegrar o Oni. Ele fica surpreso com o poder da espada, e Shito diz que ele acabou de usar uma lâmina Ketetsu. O pó de ferro derramado do Oni é absorvido pela lâmina, assim como aconteceu com a banda Taikita, mas quebra repentinamente. Ele pede desculpas profusamente a Shiro, mas diz que não precisava dela porque era uma espada ruim. No entanto, ele observa como Musashi extraiu mais poder do que o esperado e se pergunta se é ele quem está procurando. Naquele momento, uma mulher entra e o critica por voltar a fazer suas travessuras com a espada, o que o faz devagar nerd sobre os meandros de cada bela espada. Ela pede desculpas em nome de seu mestre por sua estranheza, e os dois vão embora. Musashi pergunta quem eles são, e eles afirmam que são cães sem nome de aluguel. Kojuro e Sugumi chegam ao local para ajudar Musashi. Ele atende seus chamados e pretende apresentá-los às duas pessoas misteriosas, mas elas desapareceram junto com todas as espadas quando os membros de sua banda chegaram. Ele conta os acontecimentos para eles, mas eles acham difícil acreditar e perguntam se ele tem certeza de que não estava sonhando. Ele tem certeza de que tudo foi real e diz que mal pode esperar para usar uma lâmina Katetsu novamente, embora não saiba realmente o que é. Sugumi mostra a eles suas lâminas gêmeas e diz que elas são feitas de Katetsu, o único material que permite ao usuário cortar o chifre de um Oni.
Fascinados, Musashi e Kojiro esperam que este material e essas armas sejam super raros e ficam entusiasmados para sair em busca de obtê-los, mas Sobirubi diz a eles para comprarem apenas uma. Ela explica que sempre que um Kishin aparece, um monte de bandas espessas também o seguem. Naturalmente, os comerciantes aproveitam isso e também vão a esses lugares para vender uma variedade de produtos, incluindo armas Kitetsu. Ela os leva a um desses mercados para que possam comprar suas primeiras lâminas de Kitetsu antes de iniciarem suas missões de caça ao Oni. Musashi fica maravilhado ao ver um mercado tão movimentado e cheio de arbustos. Todos os produtos são vendidos pelo licitante com lance mais alto em leilões, e os negócios são realizados usando Kitetsu e unidades fixas chamadas Sen como moeda. Como as lâminas de Kitetsu são as maiores atrações, elas são guardadas para leilão por último. Enquanto isso, eles vão a uma loja de ramen para encher o estômago. Enquanto comiam, eles são abordados por um homem mais velho e bêbado que pergunta em que banda eles estão, o que os faz perceber que ainda não decidiram o nome. Isso diverte muito o cara porque ele sai rindo como se tivesse acabado de ver alguém sentado em uma almofada no primeiro encontro. Sujin explica que escolher quem será o capitão entre eles é muito importante, porque torna mais fácil entender quais ordens os membros da banda devem ouvir, e a banda é convencionalmente batizada com o nome da família do capitão. Sem hesitar um momento, Musashi sugere que Kojuro deveria ser o capitão, explicando que ele não tem sobrenome e que desde que compartilhem o mesmo sonho, isso não importa. Isso resolve a questão de forma mais rápida e organizada do que qualquer um poderia esperar, e sua banda adquire o nome de Kanameki Band. Chega a hora do leilão da Kitetsu Blade e uma multidão animada se reúne rapidamente. Primeiro, há 25 espadas em leilão pela banda Hisoji. Musashi se pergunta em qual deles ele deveria ficar de olho. O chefe dos ferreiros da banda Hisoji, Osofio Mitsuru, responde que não precisa pensar muito e deve comprar aquele por quem se apaixonar à primeira vista, porque Bushi e suas armas são fortemente atraídos um pelo outro. Depois de descobrir que ele nunca comprou uma lâmina Kitetsu, ela proclama que é um grande dia para ele porque escolher uma lâmina é um rito de passagem para os arbustos. Após a batida de um tambor, os arbustos interessados são colocados na frente da lâmina que desejam. Musashi escolhe uma espada preta e vermelha chamada Wodachi de Ema, provavelmente porque combina com sua roupa. Kojiro não é tão decidido e olha em volta por um tempo, até escolher uma katana chamada Vorpal Cherry Blossoms, porque percebe que ninguém está prestando atenção nela e se identifica com ela. Alguém deu um abraço nesse cara. Osofune diz a eles que ambos têm um bom olho e devem seguir em frente e empunhar suas espadas. Musashi vai primeiro e é inundado por uma sensação estranha. Osifune de Sugumi explica que ele está passando pelo teste da espada, que decide se ele é digno o suficiente de um arbusto para empunhar a lâmina. Somente depois que uma pessoa passa, ela pode usar a lâmina. Kojiro agarra o cabo de sua katana para sentir seu pulso acelerar imediatamente e sentir algo forte correr em suas veias. Ele basicamente experimenta uma experiência de quase morte enquanto sua vida passa diante de seus olhos, mas quando termina, a espada se ilumina com uma aura azul e asas de pedra brilhante e rompem de seu corpo. Isso oficialmente o torna o dono da lâmina Kitetsu. Ele vê outros homens musculosos brilhando com cores diferentes. Osofune explica que todos os arbustos têm solas coloridas e os minerais nas lâminas brilham para combinar com sua cor. Dependendo da cor, das quais são 5, uma lâmina Kitetsu tem poderes diferentes. O azul de Kojuro é bastante comum e, segundo Osofune, cada faixa deve ter pelo menos um vermelho. Musashi ainda está flutuando no ar no meio do julgamento. Dentro de sua consciência, ele está de volta à sua cidade natal, Tatsuyama, que parece estar encharcada em uma atmosfera fortemente sinistra. O barulho dos adoradores Oni, furiosos, ressoa em seus ouvidos, e seus olhos se concentram para perceber que ele está de volta ao passado quando viu o pai de Kojiro, Jizai, em seus momentos finais antes de ser executado. Jizai olha para o jovem Musashi e diz algo que ele não consegue ouvir. Ele tenta desesperadamente entender suas palavras, mas é arrancado da memória e encontra uma mulher estranha parada na sua frente. Ela também diz algo para ele que ele não consegue ouvir e então o abraça. Ele baixa a guarda porque ela se sente quente e reconfortante, mas de repente ela se transforma em uma forma gigante e musculosa e puxa seus braços, gritando que não precisa dele. Ele finalmente retorna ao mundo real, onde uma aura negra sinistra o rodeia e pontas pretas irrompem por todo o seu corpo. Osofune reconhece a aura negra das lendas e se preocupa por ter sido abandonado. Musashi tenta com outras espadas, mas é cercado pela mesma aura negra e falha em todas as tentativas. Quando ele está prestes a experimentar sua 7ª espada, Osifune finalmente lhe conta as más notícias. Ela explica que aqueles com almas negras e queimadas são abandonados e rejeitados por todas as lâminas Kitetsu, e não há nada que ele possa fazer para mudar isso. Ele não tem outra escolha a não ser desistir de ser arbustivo. Claro, isso é um golpe terrível para ele, porque ele sonha em ser um arbusto desde que se lembra. Kojiro e Sugumi tentam confortá-lo quando de repente um enorme touro como um Oni pousa entre eles.
Os alarmes disparam para sinalizar a chegada de um Kishin ao cume que está enviando Oni menores para atacar a cidade. Musashi fica com um sentimento de pavor pela primeira vez porque sabe que não pode fazer nada para derrotá-los. Kojiro o salva quando ele está a poucos centímetros de ser morto usando sua nova lâmina Kotetsu. Com seu novo senso de poder, eles salvam a mãe e seu filho de outro Oni, após o que eles lhe agradecem graciosamente. Ele fica maravilhado ao receber gratidão por salvar pessoas com sua espada, algo que nunca aconteceu em Tatsuyama. Após o extermínio bem-sucedido do Ball Onis, Musashi observa Kojiro ser elogiado de longe e aceita seu destino como um não-bushi. Ele diz a ele que Sugumi o deixou para trás e se juntou aos outros no cume para lutar na cozinha. Sem dizer uma palavra, Kojiro se vira e começa a andar, e Sugumi o segue hesitante. Uma vez sozinho, o espadachim sem nome de antes, cujo nome é Shiro Inukai, aliás, aparece ao lado dele e diz que viu todo o seu julgamento de espada. Ele revela que ele também tem a mesma aura negra e que Musashi pertence a eles. Ele explica que pode ser muito poderoso e usa lâminas de Katetsu se entregar ao sentimento que teve durante o teste da espada e aceitar as pedras pretas em seu corpo, seguido de uma demonstração onde usa sua espada para cortar um grande quadrado no chão e o corta em pedaços para criar um buraco gigante. Ele joga uma lâmina Kitetsu em Musashi e diz-lhe para fazer o teste da espada para se tornar uma lâmina Kitetsu forte. Confuso, Musashi afirma que não quer se tornar uma espada porque quer lutar com seus amigos. Este é realmente um enigma, e o homem sugere que seus amigos também sejam transformados em espadas para que possam derrotar Oni juntos. Musashi rejeita essa ideia brilhante por algum motivo, então o homem empurra ele e a lâmina Kitetsu para baixo do poço. Enquanto isso, Kojiro sobe apressadamente a montanha com Tsugumi, gritando atrás dele para relaxar por um segundo. Ela pergunta se não havia problema em deixar Musashi para trás quando ele estava tão deprimido. Ele responde que não há nada que eles possam dizer para fazê-lo se sentir melhor, então ele decidiu marchar em frente e esperar que Musashi se levantasse. Sujimi acha que a aura negra pode significar algo diferente, porque é muito rara e só se ouve falar dela em lendas. Talvez seja um sinal de que ele vem de uma família lendária e tem poderes incríveis. Kojiro explica que seus pais eram agricultores comuns, enquanto ele era o último garoto arbustivo da cidade e vivia isolado com o pai, para evitar ser assediado pelos moradores locais. Ele passou a maior parte de sua infância sozinho, até que Misashi, que sempre foi um esquisito, o encontrou e pediu para aprender esgrima, apesar de ser um tabu no resto da cidade. Seus pais eram boas pessoas que não caíram nos preconceitos da sociedade e aceitaram abertamente Kojiro e seu pai, por isso foi uma pena quando ambos adoeceram e morreram. Se não fosse por seus pais, Sugumi se pergunta o que faz as lâminas Kitetsu rejeitarem Mizushi. De volta ao poço, a mulher chamada Nano Inuzaka retorna e pergunta o que aconteceu com Mizushi. Depois de saber que ele foi jogado na cova, ela adivinha que Shiro lhe vendeu algumas mentiras doces para se aproximar dele, até confirmar que a deusa obsidiana que ele estava procurando está dentro dele, após o que ele o empurrou para dentro da cova. Ela fica triste por ele porque sabe que uma decisão terrível o aguarda. Musashi, que está caindo há algum tempo, finalmente interrompe sua descida agarrando a lâmina Kitetsu lançada atrás dele. Imediatamente após fazer contato, pedras negras irrompem de seu corpo, e ele tem que escolher entre cair no magma incandescente abaixo dele ou desistir de sua consciência para se tornar uma pedra negra. Musashi ignora a dor e usa as pedras para escalar a parede, mas uma voz feminina diz que não permitirá que ele faça isso. Mais pedras irrompem de seu corpo, forçando-o a cair no magma. Ele se encontra em um espaço desconhecido com a deusa obsidiana, que lhe diz para ficar com ela para sempre. Ele se recusa porque quer brigar com seus amigos, então ela volta à forma demoníaca e diz que eles não precisam dele. Ela o força a ter um flashback de quando seus pais morreram, junto com muitos outros, em uma epidemia. Os moradores locais culparam seus pais pela tragédia por causa de sua falta de fé no Oni e por mostrarem compaixão ao povo mato. Ninguém estava pronto para acolhê-lo depois que ele ficou órfão, até que uma família concordou em criá-lo, com a condição de que ele não fizesse nada para chamar a atenção para si mesmo, porque não queriam ser conhecidos como ajudantes do filho de blasfemadores. Ele fez o que lhe foi mandado até que um dia, um dos homens da família se esqueceu de levar o almoço para o trabalho, então ele saiu de casa para entregá-lo em público. A família ficou envergonhada por acolhê-lo, então pararam de reconhecer sua existência. Ele estava tão desesperado por carinho e para ser útil às pessoas que quando uma pessoa lhe disse para jogar uma pedra no pai de Kojiro na rua, para provar que ele não era como seus pais, ele jogou e disse que todos os arbustos restantes deveriam morrer. A deusa diz a ele que ele sempre quis se sentir útil, por isso faz o que faz, e que só quer ser arbustivo para ser útil e apreciado pelo amigo. Não há como uma pessoa assim poder reempunhar uma lâmina Kitetsu. Pedras negras começam a crescer sobre seu corpo, enquanto ela diz que eles têm a mesma alma, e ela corre o risco de ser capturada se ele sair para lutar sem ter as habilidades, então eles deveriam ficar aqui juntos neste espaço fechado para sempre. Enquanto seu corpo fica completamente envolto na rocha, Kojiro e Sugumi chegam à cozinha no cume. Eles ficam perplexos ao ver que a cozinha não tem cabeça e se perguntam se ela está morta, mas Sugumi ressalta que deveria ter se transformado em Kitetsu se estivesse.
Kojiro sabe que Musashi voltará para ajudá-lo em algum momento, então ele decide procurar seu ponto fraco por enquanto. No entanto, nenhum dos arbustos consegue encontrar seu chifre, então ele adivinha que pode estar na cabeça perdida. Shiro aparece em cima da cozinha e anuncia que seu palpite está certo, porque foi ele quem o escondeu. Ele é cercado por homens de um bando denso, mas os mata apenas levantando sua espada e afirma casualmente que veio pegar todas as lâminas Kitetsu, então vai matar todos. Os homens robustos não são Pechovers, então eles tentam derrubá-lo, mas ele dá um Uno reverso neles. Ele ouve o nome de Kojiro e vai atrás dele dizendo o quão gloriosa foi a morte de Bushi porque sua alma mora dentro de sua lâmina e que Musashi já é uma lâmina Kitetsu. Falando nisso, a deusa obsidiana está satisfeita com o fato de Musashi ter se transformado completamente em pedra negra, porque isso significa que ela não precisa mais se preocupar com a segurança deles. No entanto, ela vê uma luz verde ao longe e fica desanimada ao saber que mesmo esconder seu corpo sob o magma não foi suficiente. Musashi tira peixes do poço de magma de Nano, que esperava que ele já tivesse se transformado completamente em pedra negra. Musashi agradece e foge para ajudar seus amigos no cume. Ele sabe que a deusa obsidiana estava errada sobre por que ele queria ser um arbusto. A continuação do flashback mostra que ele foi até a casa de Kojuro mais tarde naquele dia para se desculpar com seu pai por dizer uma coisa tão cruel. Seu pai entendeu a difícil posição em que ele se encontrava e já o havia perdoado. Ele lhe contou como salvou ele e seu filho, mostrando compaixão por eles quando ninguém mais o fez. Então, não importa o que acontecesse, ele queria que ele vivesse uma vida longa e feliz. Depois disso, ele acolheu Musashi e o criou como se fosse seu. Ele aprendeu com sua nova figura paterna que ser arbustivo significa jurar lealdade a tudo que você ama e nunca voltar atrás. Kojiro percebe que Shiro está atrás dele especificamente, então ele o enfrenta de frente, mas é facilmente derrotado e quase é morto quando Shiro sente a chegada de Musashi e para. Kojiro e Sugumi ficam felizes em vê-lo novamente e perguntam se ele pode empunhar uma lâmina Katetsu agora, já que está segurando uma. Musashi responde que ele não brilha como os outros arbustos, mas a pedra negra parou de sair de seu corpo, então isso deve significar progresso, certo? Nanao chega ao local e pede desculpas ao mestre Shira por tê-lo eliminado antes que ele se transformasse completamente em pedra e tentará matá-lo como compensação. Ela desmonta sua lâmina para fazer 7 lâminas que os atacam como rodas assassinas. Musashi tenta se esquivar de todos eles e atacá-la diretamente, mas é repelido por algum campo de força. Ele percebe que eles provavelmente terão que derrotar todas as suas 7 lâminas antes que possam alcançá-la, então Kojuro bola um plano. Em um movimento inesperado, Musashi e Sugumi correm em direções diferentes enquanto Kojuro fica na frente de Nano. Como seu verdadeiro alvo é Musashi, ela envia todas as suas 7 lâminas em direção a ele, mas elas são pegas pelos chicotes de Tsubumi conforme o plano. Enquanto suas lâminas estão presas, Musashi corta uma delas. Ela considera isso apenas um arranhão porque ainda tem 6 lâminas, mas Shiro entra na arena. Ela tenta dizer a eles que eles não precisam lutar juntos ainda porque ela ainda pode lidar com eles, mas ele condescendentemente diz a ela que eles não vão lutar juntos porque ele não precisa da ajuda dela. Com um golpe de sua espada, ele vira essa montanha de cabeça para baixo, fazendo com que a maioria dos homens robustos caiam para a morte, enquanto Musashi, Kojiro e Subaru mal se seguram pelas espadas. Shiro esculpe partes da montanha para fazer com que os homens robustos que seguraram caiam enquanto olham para faixas espessas como um bando de insetos fracos que se aglomeram para tentar derrotar Oni. Ele acredita que a maneira certa de derrotar Oni é se tornar o arbusto mais forte com a lâmina Kitetsu mais forte. Ele bate no chão com sua espada, enviando uma onda de choque que força todos a cair. Musashi pensa que acabou para ele, mas a deusa obsidiana aparece e usa o que resta de sua força para parar o tempo e salvá-lo, porque se ele morrer, Shiro irá capturá-la e usá-la para seus poderes. No entanto, ele rejeita a tentativa de resgate dela porque sabe que não pode viver sem outras pessoas ao seu lado. A deusa aprecia sua capacidade de fazer aliados para lutar por sua causa, uma característica valiosa e essencial para os humanos prevalecerem vitoriosos sobre o forte Oni. Então ela confia a ele seu poder e retoma o tempo. Grandes pedras negras aparecem na montanha, invocando a energia de todas as lâminas do Kotetsu como um imã. Shiro também perde sua espada, que é capturada por Musashi, que agora tem longos cabelos negros após se fundir com uma deusa. Capturando sua espada, desfaz a técnica de lançamento da montanha, devolvendo o arbusto à segurança. Em seguida, a deusa empunha a lâmina Kitetsu com seu corpo como recipiente. Nano tenta atacar, mas ela desvia toda essa energia de sua lâmina, explicando que o poder da Pedra Negra é controlar a energia da lâmina, repelindo-a ou atraindo-a como um poderoso imã. No entanto, pessoas com essa habilidade são incapazes de usar lâminas de Katetsu porque ficam confusas com o vórtice do magnetismo. Kojuro percebe que essa habilidade tornaria Musashi invencível, mas ela ressalta que é apenas temporário porque sua existência é frágil nesta forma, e ela perde poder rapidamente neste mundo.
Quando ela inevitavelmente precisar voltar a dormir, ele precisará da ajuda de seus amigos para derrotar Shiro e Nano. Ao ouvir isso, Kojiro promete nunca deixar Musashi morrer. No tempo muito limitado que lhe resta, ela recorre à energia de todas as lâminas nas proximidades para infligir um ataque a Shiro e Nano, que demonstra o poder da força unificada. Dentro de sua consciência compartilhada, a deusa diz a Musashi que ela lutará pela última vez no mundo mortal antes de adormecer, e que é uma pena que o pai de Kojiro, Jisei, tenha morrido antes de terminar o que começaram. Depois de dizer isso, ela desencadeia um ataque poderoso para afastar Shiro e Nano. Musashi volta ao normal e Kojiro e Sugumi correm para abraçá-lo. Ozifun e seus colegas de banda agradecem por salvar suas vidas e se oferecem para lhe dar uma lâmina Kitetsu melhor para substituir aquela que ele quebrou por absorver muita energia da lâmina. Os outros arbustos notam um grande buraco onde o decapitado Kishin deveria estar e se perguntam para onde ele foi. Em outro lugar, Shiro e Nano conseguem escapar com o capturado Kishin graças à sua técnica de escultura. Apesar de perder, ele está feliz por finalmente ter encontrado a deusa obsidiana, e tem certeza de que irá capturá-la na próxima vez. No dia seguinte, Musashi tenta novamente o teste da espada na frente de um público com a mesma lâmina com a qual falhou da última vez. Porém, Kojiro e Sugumi acreditam que a Pedra Negra não aparecerá agora porque a deusa está dormindo. Ele respira fundo e agarra a espada. Instantaneamente, um brilho vermelho brilhante o envolve e ele passa no teste gloriosamente. Todos o parabenizam por ter um brilho vermelho porque é a mais rara das 5 cores. Após o teste, ele chama Kojiro de lado e pergunta se seu pai já mencionou alguma coisa sobre a deusa obsidiana, porque ela o mencionou como se o conhecesse. Kojiro diz que não tem ideia porque só deixou sua katana, pergaminho e montaria Kichitsuki para trás. Isso faz Musashi se perguntar onde Jizai conseguiu um Kitatsuki, já que ninguém mais na aldeia o tinha. Talvez ele tivesse alguns contatos fora de Tatsuyama. O acampamento denso se desfaz mais tarde naquele dia, mas Musashi e Sugumi não conseguem seguir em frente porque Kojiro está fora de algum lugar há algum tempo. Ele retorna e explica que foi buscar alguns suprimentos e um mapa de Hinamoto. Ele parece possuir uma nova motivação para explorar o mundo denso sobre o qual seu pai falava há tanto tempo e decide que é melhor irem para o leste. No meio de sua jornada para o leste, Musashi salva a princesa Mikiru Saruatere, filha do chefe do bando Saruatere, de ser morta por um Oni. Ela está a caminho de se juntar à Aliança Uzagi para uma batalha em Harimaport que decidirá o destino da nação. Como gesto de gratidão, ela lhes dá uma carona. Eles inspecionam o mapa para ver uma área preta na direção pretendida e se perguntam o que é. Mikiru sugere que eles se juntem a ela e vão para o sul porque a área negra é um gigante inimaginável chamado Kishin Negro, que se acredita ser o primeiro Oni que apareceu em Hinomoto. Ela explica que os humanos não tinham meios de derrotá-lo quando ele chegou. A humanidade se dividiu em 2 grupos, os arbustivos que juraram derrotar os Oni e os demais que decidiram adorá-los como deuses. À medida que este último alimentava os Kishin com cada vez mais minério, ele cresceu tanto que cobriu metade do continente. O pai de Mikuru lidera um dos bandos mais fortes e é um dos 5 generais que dedicam sua vida para derrotar o Black Kishin. Depois disso, a princesa parte para continuar sua jornada. Kojiro e Musashi se perguntam se Juice sabia alguma coisa sobre o Black Kishin e verificam novamente seu pergaminho. Sujimi diz que todos que fazem parte de um bando carregam esses pergaminhos e identificam o selo como sendo da Aliança Usagi, confirmando que o pai de Kojiro já foi membro do bando Usagi. Depois de saber de todas essas informações, Kojiro deseja saber quem realmente era seu pai e sugere ir ao porto de Harima para tentar descobrir. Tanto Musashi quanto Sugumi concordam com essa mudança de planos e seguem juntos em direção ao oceano na esperança de vivenciar novas aventuras juntos como o bando Kanamaki. Eles finalmente chegam ao porto inteiros e descobrem que a longa jornada vale a pena, porque é a primeira vez que testemunham a bela extensão que é o oceano. A banda Wozudi é difícil de perder com suas enormes bandeiras emblemáticas e sua gigantesca fortaleza móvel chamada Castelo Shiryu no horizonte. O trio marcha direto para o castelo para se encontrar com o Sr. Yuzugi e perguntar sobre o pai de Kojiro. No entanto, eles são rejeitados no portão por Nao, membro da primeira divisão de Yuzugi, que diz que o senhor está muito ocupado se preparando para a batalha para encontrar cada peixe pequeno que queira seu autógrafo. Ele pergunta de que clã eles pertencem, ao que Musashi corajosamente declara os membros da banda Kanamaki. O ar de repente fica frio e pesado, como se eles não devessem estar aqui. Neo imediatamente ordena que os guardas os prendam para interrogatório, pois são estranhos, mas Musashi começa a agitar os braços para uma luta. No entanto, seu rosto encontra o chão em um segundo quando ele é pego de surpresa por um ataque de uma bomba de cabelo laranja com piercings nos lábios. O cara diz a Neo que Musashi está claramente fraco e não vale a pena se preocupar. Antes que a situação piore ainda mais, um helicóptero com o brasão Yuzuji pousa no porto. Todos, incluindo Tsubiomi, se curvam esperando que o Sr. Yuzuji apareça. Musashi e Kojiro esperam ansiosamente pelo homem que poderia ter todas as respostas, mas em vez disso surge Naotora, o capitão de Takeitaban.
Musashi corre até ele e o cumprimenta como seus velhos amigos, mas Naotora nem o reconhece. Musashi fica super envergonhado ao perceber que não se lembra dele, mas Naotora rapidamente interrompe o ato e começa a rir. Aliviado, Musashi o chama de grande idiota. Isso surpreende a todos que estão ajoelhados, inclusive Sugumi, que pergunta em pânico como ele está sendo tão casual com o capitão do bando Taikida e um dos 5 grandes generais. Ney lembra que já faz um tempo que ele não é um chato na lama e informa a Naotora que o trio deve ser levado sob custódia, mas Naotora chega e afirma que eles são seu povo. Depois disso, ele foi ver o líder de Uzuvi, recusando-se a levar Musashi e Kojuro junto. Mais tarde, o vice-capitão da banda Taikita, Shunhai, e o membro sênior Oishi recebem tarefas de babá de Musashi, Kojiro e Sugumi. Todos eles pegam um barco para o castelo de Shuryu, durante o qual Musashi tenta bajulá-los com muita força, esperando que o bando de Taikida seja sua pousada para conhecer o senhor Yuzuji. Mas Shunhai diz-lhes, sem rodeios, que eles nunca terão permissão para conhecê-los, já que o clã espesso, especialmente o tradicional clã Yuzuji, não trata os estranhos com gentileza e não tem nada de benéfico a oferecer para ser uma exceção. Vendo o rosto desanimado de Kojuro, Musashi o consola dizendo que eles descobrirão informações sobre seu pai correndo durante a próxima luta de Kishin. Ashi corta a ideia pela raiz, explicando que o Kishin que eles vão enfrentar na ilha Awadi se chama Yamada no Orochi, e está em um nível totalmente diferente em comparação com o Kishin contra quem eles lutaram. Então se eles atacarem seus membros, eles deveriam ficar longe. Isso ocorre porque é uma das 4 pragas, o que significa que é basicamente um dos descendentes nascidos do OG Black Kishin. Derrotá-lo é mais um trampolim para derrotar o Kishin negro, porque tudo o que as 4 pragas comem faz com que o Kishin negro cresça. No entanto, é mais fácil falar do que fazer porque está invicto há 150 anos. Assim que chegam ao castelo de Shiryu, o trio se afasta do Shunhai e de Ashi para obter informações sobre o pop de Kojiro. Com a ajuda da corda mágica de Sugumi, Musashi ganha acesso à densa cidade contornando as muralhas. Ele aprecia a paisagem de tirar o fôlego enquanto está no topo de um telhado, mas não está sozinho. Um homem com um corpo esculpido como os deuses gregos, cabelos longos e prateados, e um peito cheio de tatuagens está sentado ao lado dele. Ele também admira a vista e diz que vem aqui antes de cada batalha para se lembrar que cada pessoa que arrisca a vida pelo clã tem uma família esperando por ela. Logo ele se levanta, veste um roupão e amarra o cabelo. Neiwa aparece novamente e diz freneticamente ao homem que todos estão esperando por suas ordens. Só então Musashi percebe que estava conversando com o Sr. Tatsuomi Yuzugi. Neil critica ele por seus modos rudes, mas Tatsuomi não se importa, desde que seja um aliado arbustivo, Arus. Assim que ouve que Musashi é um dos forasteiros, o senhor se torna hostil e ordena que Neil leve ele e seus amigos para o quartel, uma punição leve devido à sua ligação com Naotara Takeda, considerando que a invasão geralmente é punível com a morte. O trio é escoltado acorrentado até o quartel, onde Musashi é separado dos outros dois e forçado a se juntar a outra unidade. Imediatamente ele percebe que as pessoas na sala parecem estar divididas em facções que ainda não confiam umas nas outras e estão lutando pelo domínio. Eles decidem escolher o líder entre eles, determinando quem é o mais forte. De um lado da sala, um nerd de cabelo verde chamado Katsumi Amako se apresenta para representar a Amako Band, já que ele é filho do capitão. Do outro lado, o punk de cabelo laranja de antes avança, apresentando-se como Akira Shimazu da banda Shimazu. Não demora muito para que a discussão se transforme em xingamentos e argumentos inúteis. Musashi fica feliz em saber que a princesa Mikuru também está em sua unidade, mas ela parece preocupada com ele, pois a batalha será perigosa. Um de seus amigos expressa aversão aos dois discutindo a liderança, então Musashi também entra na disputa, esperando abrir um caminho até Lord Tatsuomi novamente. Eles decidem resolver a questão à moda Bushi, lutando com as pontas cegas de suas armas. De cara, Katsumi e Akira atacam Musashi em dupla. Musashi bloqueia os dois ataques a princípio, sentindo-se bem. No entanto, Akihiro finalmente saca sua lâmina Kitetsu presa aos sapatos, empurrando Musashi contra uma parede. Akihiro então se impulsiona no ar e gira o corpo como um tornado invertido, usando o impulso e o alcance para golpear Musashi com suas lâminas até que ele não consiga mais bloquear e seja atingido. Quando ele recuperar a consciência, Katsumi já está de joelhos, mas ainda não está pronto para aceitar a derrota. Eikiro está prestes a derrotá-lo de vez quando Musashi interfere e graciosamente aperta a mão de Eikiro, aceitando-o como comandante, pois será bom ter alguém tão forte liderando-os. Katsumi também desiste a contragosto e aceita a ajuda de Musashi para se levantar. Eikiro o critica pela falsidade, dizendo que ele só finge amizade para ter um bom lugar na unidade. Ninguém gosta de quem acabou de ser derrotado. E a primeira coisa que ele fez ao entrar foi examinar a todos para ver quem valia a pena bajular. Katsui tenta defendê-lo, mas Akihiro o ataca, dizendo que já havia desistido e Musashi lhe deu um motivo. Ele deve ser divertido em festas. Depois disso, ele se torna o comandante da unidade.
Mais tarde naquela noite, ele se dirige à sua unidade com total intimidação, deixando claro que a insubordinação é inaceitável. Musashi tenta falar, dizendo que ninguém será honesto se ele for tão assustador, e Eikiro responde que não precisam. Ele continua dizendo que em sua cidade os Oni eram deuses, e quem os desafiasse era lixo, então esperar a obediência cega não é certo. Eikiro apenas o chama de pirralho estúpido e dispensa a todos. Ninguém tem coragem de apoiar Musashi, e todos fogem. Musashi, segurando as lágrimas, corre para encontrar Kojiro e Sugi, mas se afasta de coração partido ao vê-los se dando bem com a unidade, esquecidos dele. Tudo bem, Musashi, todos nós podemos nos identificar. No dia seguinte, a unidade de Musashi é selecionada para o primeiro destacamento para a ilha. Eikiro os instrui a apenas imobilizar os inimigos, deixando os golpes finais para sua banda, a Shimazu. Claro, Musashi apenas gasta energia tentando objetar. Ele se encolhe num canto do navio descascando batatas onde encontra Noguchi, com o nariz que Voldemort invejaria. Acontece que fazem parte da mesma unidade, e segundo Noguchi, ele e Musashi são farinha do mesmo saco. Tudo o que Musashi percebe é que ele é um pouco irritante. O navio é atacado por Lesser Onis, unicórnios marinhos feios. Musashi age para provar seu valor e vai direto para o chifre. No entanto, seu ataque ricocheteia sem efeito. Ele sobe no chifre e continua tentando cortá-lo, mas ele permanece intacto. Outro Oni aparece, mas felizmente, com sua armadura de enredo, uma flecha carmesim os atravessa, salvando Musashi. A flecha se transforma em Neio, nosso contador favorito, que lança um ataque que aniquila todos os Oni, provando seu posto de primeira divisão. Após a derrota, ele grita com seus homens por posicionamento imperfeito, mas um deles o cala, lembrando que sua rigidez fez suas 7 esposas o deixarem. Uma segunda onda de Oni aparece, e desta vez são centenas. Todos se apavoram, mas Neio usa sua lâmina Kitetsu para formar correntes, prender Oni em linha e destruir seus chifres. O espetáculo traz esperança de volta aos corações de todos, e Akihiro mata um dos Oni com sua lâmina Kitetsu. Musashi não entende por que não corta os chifres dos Oni. Noguchi explica que os chifres são duráveis e só podem ser destruídos com um circuito de energia de lâmina, que canaliza a energia de muitas lâminas. Eikiro canalizou as energias das lâminas de sua banda para o golpe. O próximo Oni que ele derruba é com a ajuda de Katsumi e sua banda, que o imobilizam para ele. Ver os Bushi trabalhando juntos para eliminar os Oni faz Musashi perceber que ele era o não Bushi, só fazendo alarde para chamar a atenção. Na costa, a autoestima de Musashi despenca, ele pensa em fugir. Katsumi o conforta, dizendo que não há problema em não saber muito sobre a chama Kitetsu, e que isso significa que ele tem muito mais espaço para crescer em força. Isso reacende o espírito de Musashi, que pergunta a Katsumi por que ele quer tanto ser comandante. Ele responde que a ilha Iwadi é a cidade natal de sua banda, e após a chegada do Yamato no Orochi, perderam tudo. Ser comandante é sua forma de controlar a situação. Sua motivação contagia Musashi, que decide se dedicar de corpo e alma a essa chance. No dia seguinte, ele treina luta com a lâmina Kitetsu com Katsumi, cujo estilo de ensino é de amor exigente. Ele o treina sobre como usar a energia de sua lâmina atacando-o até que ele aprenda. Mikuru observa de cima, enquanto luta contra seus demônios internos, seus problemas com o pai. Ela é uma espiã enviada por ele para procurar o hospedeiro da deusa obsidiana e matá-lo antes que outros o encontrem. Ela está desesperada para cumprir a missão, pois, sem ela, é um lixo inútil para o pai. Ela se destacava entre as dezenas de outros filhos dele por ser a única a empunhar uma lâmina Kitetsu, e não quer perder seu valor, com medo de se tornar um pedaço de lixo esquecido de novo. Desde que conheceu Musashi, ela soube que ele era quem deveria matar, mas, numa piada cruel do destino, ela se apaixonou por ele, pois foi o primeiro a sorrir sem esperar nada em troca. Por isso, ela tem mentido ao pai que ainda não encontrou o hospedeiro e pretende enrolar, contanto que ninguém mais descubra que ele é o hospedeiro da deusa obsidiana. Musashi chama Mikuru para praticar a conexão de energias de lâminas. Ela cora como uma colegial ao pensar em se conectar a ele e corre para ajudá-lo. No início, tudo vai bem e ele extrai a energia dela com sucesso. Mas de repente, cristais jorram de ambos, formando um enorme aglomerado que flutua no céu. Perceba que, como consequência da conexão de suas energias, as pedras negras dentro deles ressoaram, e o pai dela certamente saberá onde estão. Ela diz a Musashi que eles precisam fugir. Enquanto isso, os Bushis no chão tentam quebrar o aglomerado de cristais, mas lâminas comuns não funcionam. A taticista e o Suji de primeira classe Kuroko Usami usa sua espada poderosa para lançar uma prisão que aprisiona o cristal. Ele eventualmente desaparece, devolvendo Musashi e Mikuru ao normal. Eles são imediatamente cercados por Bushis, incluindo Kuroko e Tatsuomi. Por seu conselho, Tatsuomi rotula Musashi como espião inimigo e o amarra quase nu numa cruz como espetáculo público. Mikuru está determinada a salvá-lo e usa suas pedras negras para contatar seu pai, Yataro. Kuroko, que já suspeitava que Mikuru fosse uma espiã dos Cães Negros, esperava por isso e intercepta a mensagem para localizar o esconderijo no cume do monte Yuzuruha, na ilha Oadi. A razão pela qual deixaram Mikuru livre é para que ela os levasse diretamente ao esconderijo dos Cães Negros.
Tatsuomi prepara seus batalhões para lutar contra Yamada no Orochi, um inimigo desafiador, pois tem um sistema de defesa que bloqueia todos os ataques de lâmina Kitetsu. Ele anuncia que quem derrubar um dos 8 chifres do Kishin receberá uma fortaleza inteira. O bando Shimazu mal pode esperar para reivindicar sua recompensa, mas Neio informa a Ekiro que sua unidade não se juntará à batalha porque 2 de seus soldados estão sob suspeita. E até que sejam inocentados, a unidade não é bem-vinda no campo de batalha. Akihiro escapa sem dizer uma palavra. Enquanto isso, Mikuru invade a cela de Musashi e o liberta. Logo depois, Akihiro entra na cela, fazendo Musashi se sentir tocado por ele se importar o suficiente para vir libertá-lo, mas ele está enganado. Akihiro aponta sua lâmina para ele e o ameaça para que conte tudo aos superiores e limpe o nome do bando Shimazu. Nesse momento, um grupo de Oni os embosca. Eles não são Oni comuns, mas podem falar. Eles não enrolam e chamam Mikuru de irmã mais velha, dizendo que vieram ajudá-la a resgatar a deusa obsidiana. Mikuru congela e fica sem palavras, fazendo Musashi perguntar o que aquilo significa. O Oni mais falante, chamado Minami, responde por ela, revelando que sua personalidade boazinha era um disfarce para encontrar o hospedeiro da deusa obsidiana e uma forma de matá-lo. Musashi espera que ela diga que é mentira, mas ela admite tudo com os olhos marejados. Depois disso, cristais negros irrompem de suas costas, e a projeção de um velho gordo aparece, dizendo para ela matá-lo e voltar para casa. Ela explica que o homem é seu pai, e ela fez tudo isso para ganhar a confiança dele, mas se arrepende agora. Musashi tem um flashback rápido de quando todos em sua vila o forçaram a atirar uma pedra no pai de Kojiro. Como ela não se move, Minami a força, mas ele pega a espada dela e corta os dedos do Oni. Ele agarra a mão de Mikuru e corre com ela, dizendo que não há nada de errado em querer que sua família se importe com ela. Minami os alcança e quase arranca um pedaço dele, mas Mikuru pula em suas mandíbulas, pronta para se sacrificar por ele. Os 3 Oni falantes começam a devorá-la, mas Neio e Kuroko chegam e desmembram seus membros. Suas partes rapidamente começam a se regenerar e eles exigem que os Yusugi entreguem a deusa obsidiana por qualquer esperança de misericórdia. Isso chama a atenção de Neio e Kuroko, fazendo-o se perguntar quem entre Mikuru e Musashi é o anfitrião da deusa. Musashi entra em pânico porque Mikuru não responde e suas pedras estão sangrando. Kuroko usa a energia de sua lâmina para selar as feridas de pedra para estancar o sangramento e de repente age de forma amigável com ele. Os Oni, exceto os 3 principais, são exterminados. A mais velha das 3, Mishima, entrega-se alegremente a eles. E eles estão ansiosos para aumentar sua força. Veja, pelo menos eles esperam pelo consentimento. Os agressivos ficam chocados ao ver a rapidez com que se voltaram contra alguém que chamavam de irmã e que seu suposto pai apoiava isso tão abertamente. Minami e o outro, chamado Inuami, crescem em tamanho e agora são capazes de bloquear o ataque de Neo. Ainda mais Oni chegam e, sob as ordens de Minami, siga diretamente para a cidade principal dentro do castelo, enquanto ela continua mastigando sua própria espécie para se tornar ainda mais forte. Yataro, o pai, ordena que ela e Inuami devorem Makiru, já que ela é uma traidora. Musashi parece chateado, então ele explica sua ideologia simplesmente como sendo o mais forte tem o direito de monopolizar os recursos dos fracos, apontando que mesmo os mais fortes lutam de tal forma que os que estão no topo se alimentam da força dos outros. Tatsuomi ataca e estranhamente parece atacar seus camaradas. Kuroko explica que ele é do tipo lâmina amarela, o que lhe dá-se a habilidade de aprimorar as características físicas de seus aliados, incluindo seus equipamentos. Tatsuomi aborda diretamente a declaração de Yataro, dizendo que, embora ele concorde que é bom obter força dos outros, também há prazer em compartilhá-la. Com sua nova força, os Yusujibushi derrubaram os Oni um por um, derrubando até mesmo Inuami. Sua habilidade mais notável é criar ligações de energia de lâmina com dezenas de homens, quando a ligação típica não pode conter mais de 5, e isso só é possível devido à forte unidade entre a proibição de Yusufji sob a liderança de Tatsuomi. Com a ajuda do espetacular circuito de energia em forma de dragão, Neo desfere o golpe final em Minami e reivindica a vitória de Bushi. Mesmo assim, não é hora de relaxar, porque é estranho como os Oni conseguiram se infiltrar no castelo, pois geralmente ele é protegido por uma barreira, então Neo ordena uma varredura em todo o local para descobrir o porquê. No entanto, é desnecessário porque a resposta se apresenta. Shiro orgulhosamente assume o crédito pelo feito e mostra a espada de Tatsumi, alegando que ele levou a alma de seu líder. Os Yuzu imediatamente o restringem com cordas e formam um circuito de energia de lâmina com Neo no comando, mas ele quebra antes que ele possa atacar. Ele olha para trás e vê que seus homens foram infectados de alguma forma, o que cortou a conexão à força. Naquele momento, o aliado de Shiro, Seiroku, se teletransporta para a cena para ajudá-la a acabar com o bando Yuzuji. Eles tentam se conectar novamente, mas acontece que o movimento característico de Seiroku é cortar os circuitos de energia. Shiro avista Musashi no meio da multidão e imediatamente o encara, dizendo como um dia ele fará dele sua espada especial.
Ele então percebe algo em Mikiru que também o lembra da deusa obsidiana, mas ele descarta isso por enquanto e corta um quadrado ao redor de Musashi e o faz desaparecer. Acontece que seu pequeno truque trocou de lugar entre Musashi e um dos chefes de Yamada no Orochi, que destrói parte da cidade com apenas um ataque. Musashi se encontra no coração da ilha Awad, onde é confrontado pelo pai de Mikuru, Yataro, que lhe pede para se afastar para que possa se livrar de Mikuru. Claro, ele não se mexe, então ele decide derrubá-lo e pegar a deusa obsidiana primeiro. No entanto, Mikuru acorda e implora que ele poupe Misashi. Ela tenta convencê-lo de que não está quebrada ou com defeito e que ainda consegue pensar com clareza. Apesar disso, ela não quer matá-lo porque não quer perder o calor que sente ao conversar e rir com ele, mas também não quer decepcionar seu pai, embora ele nunca tenha demonstrado qualquer gentileza. Itaro pergunta se ela tem alguma maneira de realizar as duas coisas, e ela diz acreditar que eles podem recuperar a deusa obsidiana sem matar Musashi, e ela está disposta a fazer pesquisas para descobrir como. Ele caminha em direção a ela, dizendo que está feliz por ela ter herdado sua paixão pelos estudos e sente que ela é do sangue dele pela primeira vez e a abraça. De repente, ele desembainha sua espada, mas Musashi o empurra de volta. Ele se despede dela e a transforma em pedra negra. Ele explica ao gritante Musashi que ele não a matou, apenas a transformou em sua verdadeira forma. Ele revela que implantou fragmentos de Katetsu nos úteros de crianças selecionadas para formar híbridos Oni, dos quais os Orochi, como Munami, foram particularmente bem-sucedidos. Mitsuru foi um fracasso porque ela não era mais forte que um humano. Musashi apela a ele apontando que ele a teria matado se quisesse se livrar dela, então Yataro a devolve à sua forma humana. Musashi a recebe de volta com entusiasmo, mas ela não tem ideia de quem ela é. Yataro explica que apagou todas as memórias dela porque o único uso que ele tem dela é sua habilidade de empunhar uma lâmina Kitetsu, então agora ela pode ser uma boneca inquestionável que ouvirá seus pais, não importa o que aconteça. Isso não funciona com Musashi, e ele imediatamente ataca, mas não é capaz de extrair a energia da lâmina Kitetsu porque não é sua espada. Mikuru torce pelo pai enquanto ele arremessa Musashi. Ele está prestes a desferir um golpe fatal quando Mikuru aparece por trás e o esfaqueia com cristais negros que saem do corpo dela. Percebendo que ainda há restos de suas memórias, ele a joga de lado e jura apagar sua memória várias vezes até que ela aprenda a ser sua filha sem vontade própria para sempre. Musashi não pode fazer mais nada, pois é teletransportado para longe da cena. Enquanto isso, Yamada no Orochi destrói castelo sem parar e Shiro fica de boa. Saruko enfrenta Neo, atacando-o com uma corda farpada que lacera sua pele. De repente, centenas de montarias Kitetsuki da banda Taikita chegam como reforços. Aftoro procura Tatsuomi, então Shiro poupa sua energia revelando que o levou. Eles cruzam lâminas Katetsu, mas o tempo do cão negro acaba e eles saem. Neo pede ajuda de Musashi e da deusa obsidiana dentro dele para derrotar o Kishin. Ele concorda e é acompanhado por Kojiro e Sugumi. O trio Yeti-Oji está de volta. Sugumi revela o tecido que carregava, mostrando a lâmina Kotetsu de Musashi. Kojiro explica que a roubaram do local de execução com a intenção de ajudá-lo a escapar e fugir juntos antes que os Uzuji o matassem por ser um espião. Quando Musashi pergunta por que se esforçam tanto, eles respondem que é porque ele é amigo deles. Neiwa diz que ele tem sorte de ter bons amigos e que realmente precisa salvar os seus. Finalmente, Neiwa os leva ao mausoléu Yuzuji, onde lhes diz que a deusa obsidiana era uma mulher real que controlava toda a energia das lâminas e concedeu a primeira lâmina Kitetsu à humanidade. Após sua morte, sua alma permaneceu, e dizem que quem possui seu espírito também tem seus poderes adormecidos dentro de si. Portanto, Musashi deve ter a habilidade única de controlar todas as lâminas Kitetsu e unir todos os Bushi e Hinamoto. Musashi aponta que da última vez que a viu, ela disse que entraria em um sono, e ele não teria mais problemas com ela. Para sua sorte, Neio tem um baú com um tesouro para desbloquear o poder da deusa. Perfeito. Ele dará a Musashi se ele concordar em usar seu poder para derrotar Yamato no Orochi, pois acredita que os cães negros capturaram Tatsuomi. Musashi pergunta quem são exatamente os cães negros, ao que ele responde que se autodenominam os 8 obsidianos, empunhadores de lâminas Arketetsu, que estão do lado apenas do Zone e são responsáveis por centenas de mortes de Bushi. Neo abre o baú para revelar um frasco com o sangue da deusa obsidiana, que ele diz a Musashi para beber para despertar os poderes dela. Ele não quer muito porque não é um beberrão, mas Neo o força a engolir. Depois disso, Musashi não sente nada diferente, então eles simplesmente vão embora. O Tsuyoshi volta à sua unidade e descobre que todos os membros Sarawateri do reino de Mitsuru desapareceram, e os membros da banda Shimazu estão ausentes porque foram ordenados a ficar para trás. Ele dá aos membros restantes um discurso motivacional para trabalharem juntos, quando Kuroko aparece e diz que tem uma tarefa para eles. O Yuzuki faz seu primeiro movimento contra o Kishin com o primeiro destacamento de 5.000 membros vestidos de branco, conforme o plano da estrategista Kuroko. Assim que Yamada no Orochi detecta inimigos, começa a atirar neles. Então, em vez de atacar diretamente, ela os faz espalhar óleo na água com navios abandonados.
que arqueiros incendeiam com flechas em chamas. As cabeças do Kishin instintivamente se concentram em atacar o fogo, e enquanto ele está distraído, a unidade de Musashi e outras 100 tropas marcham para abastecer suprimentos em Yuramine, sob a cobertura de fumaça. No entanto, eles encontram um Oni que Saruko plantou lá porque ouviu o plano de Kuroko através de seu espião. A situação parece perdida até que Akihiro e o resto da banda Shimazu aparecem e aniquilam totalmente o Oni. Com a ajuda deles, chegam a Mina Yura, onde está o alvo deles. Ao mesmo tempo, os Cães Negros recebem relatórios do segundo destacamento, composto pela banda Taikida. Isso é um choque total para eles, porque o espião deles os deixou ouvir uma reunião, onde Naotoro se recusou a enviar sua banda para a batalha. Mas acontece que tudo foi uma farsa orquestrada por Kuroko para enganar espiões. A unidade de Musashi está prestes a incendiar os explosivos que plantaram nos minérios da Mina Yura, mas são confrontados por Shiro, que usa sua magia dimensional para transportar os explosivos para os navios da banda Taikita. Parece um checkmate total para a banda Yuzuji, e Saruko se mostra a Kuroko através de seu espião, revelando que a enganou em cada passo porque conhecia todos os planos dela. Ele fala cedo demais, porém porque um de seus homens relata que Tora ainda está vivo e dando uma surra. Kuroko revela que venceu esta batalha alimentando informações falsas aos seus lacaios, dizendo que foi fácil identificá-los porque são os únicos que pisaram no brasão da banda sem hesitar. Saruko fica completamente surpreso, mas ainda pensa que não pode ser derrotado porque ninguém em Musugi é forte o suficiente. Neio de repente pula de seu esconderijo para lutar com ele com a intenção de desfazer o bloqueio de energia. Ele se lembra de Tatsusomi dizendo que ele é o mais forte do bando Yuzuji, e que será seu trabalho proteger seu povo se ele não estiver por perto. Essas palavras o capacitam a agarrar a espada de Saruko e quebrá-la ao meio, fazendo com que o feitiço de infecção que está bloqueando o circuito de energia da lâmina seja quebrado. Assim que os soldados vestidos de preto estão livres, Kuroko envia 2.500 deles para quebrar os chifres de Yamada no Roshi. A luta ainda não acabou porque Saruko saca mais uma espada. Enquanto isso, Naotori aparece na Mina Yura porque é o único forte o suficiente para enfrentar Shiro. Ele diz a Musashi que se Uzubi espera quebrar os chifres de Kishin, eles devem derrotar os Cães Pretos, por isso ele vai lidar com Shiro, enquanto Neio a cuida de Shiroko, deixando Yataro para Musashi. Neio aparece empurrá-lo bem para trás, graças à sua inegável vantagem em força. No entanto, Saruko vira a maré novamente usando sua técnica especial de lâmina amarela, na qual ele usa suas cordas para infligir diferentes formas de ferimentos. Neio se enrosca neles, causando lacerações nas pernas. Uma vez no chão, Saruko o cega, fazendo com que ele perca todo o rumo. Em vez de matá-lo rapidamente, Shiroko aproveita o tempo torturando-o com queimaduras, luxações articulares e fraturas, ao mesmo tempo em que divaga termos médicos complexos. Ele até quebra o polegar e o dedo mínimo e não consegue mais segurar a espada. Ele lista o feitiço de cegueira dos olhos de Neo quando os navios Yusufji estão perto da costa para que ele possa ver seus camaradas sendo derrotados. Ele começa a dizer a Neo que também queria salvar seus companheiros e se tornou médico por isso. No entanto, ele foi aproveitado por seus chamados camaradas musculosos por sua magia, sempre recebendo as responsabilidades mais difíceis sem nada em troca. Ele presume que os camaradas de Neo são assim mesmo. Sem palavras, Neo tira o curativo que cobre sua testa e amarra a mão direita à espada. Ele usa outra bandagem para agarrar a espada de Seroko como uma âncora e se levanta. Então ele vira sua espada contra si mesmo, usando sua própria energia de lâmina para cortar as cordas feitas de energia de lâmina amarela ao seu redor. Funciona e as cordas se rompem, fazendo com que os efeitos sejam revertidos e permitindo que ele use seus membros novamente. As cordas ricocheteiam e tentam rastreá-lo novamente. Mas ele vai diretamente até Seroko para matá-lo antes que possam mutilá-lo novamente. No entanto, Seroko acaba por ser um excelente espadachim com uma velocidade inacreditável, ferindo Neo o suficiente para que ele perca muito sangue. Ele está prestes a derrubá-lo para sempre quando dois do Sugibushi correm na frente dele para protegê-lo. Saruko continua com seu golpe, pronto para matá-los todos de uma vez. Mas em vez disso, Neio a volta na frente e usa sua mão para receber o golpe, e enquanto Saruko está preso lá, ele o esfaqueia no peito. Enquanto isso, Naotora faz seu vice-capitão Shunhai criar uma barreira de energia verde ao redor dele e de Shiro para conter a luta dentro dela. Shiro libera seu peculiar anel de lâmina acinzentada com pressa para acabar com isso e encontrar a deusa obsidiana. Naotora acha que o anel da lâmina parece familiar com algo que ele viu há 10 anos, e pergunta se eles já se conheceram. Shiro não se lembra e não se importa em refrescar sua memória, mencionando novamente que precisa chegar até a deusa. Naotora se pergunta por que ele está tão obcecado por ela a ponto de ele e os outros cães negros destruírem bandos inteiros, dizendo que, como ela é a única fonte de conflito entre arbustos, é melhor que ela simplesmente morra para sempre. Isso irrita muito Shiro, então ele quebra a barreira ao redor deles e usa seu poder do vazio para criar um cubo de águas profundas do oceano sobre a banda Takeda.
A pressão por si só deveria ser suficiente para matar Naotora e o resto fora da tela, mas eventualmente o cubo se divide pelo poderoso golpe de Naotora, revelando que ele e sua banda estão completamente bem, se não um pouco molhados. Os dois começam a lutar. Naotora usa um ataque poderoso em Shiro, mas ele apenas o desvia com seu corte e paga poderes dimensionais. O estilo de luta e aura de Shiro são tão únicos que Naotora pergunta qual é a cor da energia de sua lâmina, e Shiro revela que ele é um arbusto de lâmina branca, o tipo mais raro e poderoso. Shiro observa que Naotora é do tipo azul, considerado o mais comum e mais fraco, por não possuir a força bruta do vermelho, nem os poderes especiais do amarelo e do verde. Shiro leva vantagem no início e cria outro cubo no ar que se transforma em lava derretida. A lava flui lentamente em direção a Naotora, mas de alguma forma, uma enorme onda de água inunda e resfria a lava em rocha solidificada. Ashi chama um Shiro surpreso e diz a ele para não subestimar o arbusto de lâmina azul. He tells him that back when they took their sword trials and learned their blue types, Naotora told them not to be sad because blue types are especially attunes of the soul of stone, much like the Kishin who use their ability to manipulate minerals and ores to control the forces of water and fire. Sim, os arbustos de lâmina azul têm o poder de controlar elementos como a cozinha. Naotora reaparece, desta vez com tigres de fogo e água que ele criou, mas Shiro os derrota facilmente, zombando que o ápice das habilidades de lâmina azul é desanimador. Ele transfere os dois para outra dimensão para que possam lutar sem interrupções. No entanto, antes que a caixa dimensional se feche, Naotora suga o máximo de fogo e água que pode. Uma vez sozinhos, Shirolo pergunta por que Naotora se preocupou em controlar o fogo e a água porque eles não ajudariam a quebrar os chifres de Kishin, ao que Naotora confirma que está certo e que desenvolveu essa técnica, especialmente para os 8 obsidianos, depois de ver um campo de batalha cheio de seus camaradas mortos e aquela sinistra lâmina cinza ressoando no céu há 10 anos. Ele reúne todo o fogo e água para formar uma pequena esfera preta compacta na palma da mão, que ele então transforma em uma pequena lâmina. Shiro acha interessante, mas antes mesmo de completar a frase, Naotora passa por ele e diz que já fez isso. Shiro agarra seu peito em confusão, e pedras irregulares irrompem dele de repente. Naotora retorna à ilha Owandi, onde seus camaradas esperam ansiosamente por ele. Ele anuncia que destruiu a lâmina Kitetsu de Shiro para que ele não possa mais participar desta batalha. A banda Takeda comemora com alegria a vitória de seu líder e envia o sinal para Kuroko. Agora que 2 cães pretos foram derrotados, tudo o que resta é derrotar Yataro enquanto a elite vestida de preto enfrentou Yamada Norochi e o resgate vestido de branco Tatsuomi. Musashi é escoltado até a base da montanha Yuzurua por sua unidade. Porém, Eikiro não se preocupa em dar instruções à unidade, contando apenas com seus 5 membros da banda Shimazu para fazer o trabalho. Isso força Katsuki a intervir e coordenar a ação dos outros, demonstrando o poder do bando Amako pela primeira vez. Assim que chegam à base da montanha, Eikiro diz-lhe sem rodeios que o bando Shimazu não se importa com o Bushin inimigo lá dentro. Em vez disso, eles estão decididos a derrotar o Kishin que virá depois. Katsumi está muito desapontado porque tudo o que importa é a glória que vem com a destruição de um chifre de Kishin. Mas os Shimazu são inflexíveis em fazer um nome para si próprios. Eles dizem aos outros, especialmente Musashi, para não atrapalharem porque ele acabou de aprender como usar as energias das lâminas. Surpreendentemente, Musashi concorda e diz que espera um dia poder lutar com seus camaradas de forma tão incrível quanto o bando Shimazu. Musashi, junto com os outros 100 soldados, caminha mais fundo no esconderijo, onde eventualmente encontra Yataro. Ele olha para eles em desafio, dizendo que finalmente completou seu plano e agora é um com os Kishin depois de sacrificar suas filhas. Depois disso, ele se transforma em um monstro gigante. Ele transforma algumas de suas filhas em lâminas que destroem a maior parte das tropas, deixando a unidade de Musashi e o bando Shimazu. Shimazu Band imediatamente entra em combate vendo que Yatero agora se tornou um Kishin. Eles tentam ir até a buzina enquanto formam uma corrente elétrica de lâmina, mas as lâminas filhas atrapalham, fazendo com que o elo falhe repetidas vezes. Um dos Shimazu Bushi fica cara a cara com uma lâmina, mas Musashi chega a tempo de quebrá-la. Sem uma palavra de gratidão, ele volta para se juntar à banda. As lâminas filhas formam tantos feixes entre os Shimazu Bushi que não há caminho para elas formarem um circuito de energia. De repente, as vigas começam a desaparecer uma por uma, e eles percebem que é Musashi quem as derruba. O bando Shimazu lentamente começa a construir sua corrente, enquanto Musashi dá tudo de si para destruir qualquer barreira que apareça, até mesmo salvando um dos Shimazu que foi cercado pelas lâminas. Finalmente, a ligação é completada e Akihiro quebra o milho de Yutaro, fazendo com que as lâminas filhas desapareçam todas de uma vez e marcando o fim da luta. Katsuki percebe que não há poeira de Kitetsu para coletar.
De repente, o cadáver da cozinha se transforma em uma serpente branca, e ela desliza para fora da montanha em direção a Yamato no Orochi, guardando todo o minério das rochas para alimentar a cozinha do chefão. Se tivesse sucesso, Yamato no Orochi ganharia forças para demolir as bandas Uesugi e Taikita de uma só vez. Musashi tenta motivar todos a trabalharem juntos e, surpreendentemente, a banda Shimazu concorda com ele dessa vez, mas Akihiro fica teimosamente em silêncio o tempo todo. Eles planejam formar uma corrente de 8 elos com a adição de Katsumi e Musashi, contando com sua energia vermelha para aumentar a força do circuito. Musashi pergunta o que há com Akihiro, ao que o resto dos Shimazu dizem que deveriam simplesmente esquecê-lo. Akihiro finalmente abre a boca para dizer que não suporta que todos estejam rindo quando seus companheiros estão lidando com uma ameaça. Ao que o mais velho dos membros do Shimazu diz que não tem o direito de falar repentinamente sobre como cuidar de seus companheiros, porque ele não fez nada para proteger o membro que quase morreu pelas lâminas da filha há quase momentos. Ele expõe Ekiro como um monstro sedento de poder que só depois de se tornar o chefe da banda usa seus membros como peões de sacrifício. Ekiro admite abertamente esta acusação, após a qual a banda Shimazu decide trabalhar sem ele. Ele tira um bloco de madeira do bolso e o joga frustrado. Musashi o pega e pergunta a um dos membros do Shimazu o que é, ao que ele responde que são todos irmãos que se davam bem antes, e eles usam esses blocos para planejar batalhas imaginárias de Kishin juntos. Ao verem o chifre da serpente, eles começam a formar a corrente energética e tentam quebrá-la, mas suas lâminas não fazem nenhum arranhão. Eles pedem a Musashi para substituir o lugar de Eikiro porque eles precisam do poder explosivo de uma lâmina vermelha para desferir o golpe final. Eles formam o elo novamente e jogam a energia em sua direção, mas Akihiro aparece e tenta roubar a energia. Ele tem um flashback de quando eles estavam planejando uma de suas batalhas. Sempre foi ele quem quis ser o segundo no circuito energético, dando a glória ao irmão mais velho, pois sua personalidade tímida fazia com que ele não quisesse se destacar. Ele diz a Musashi que todos entenderam errado e que ele não quer fazer o papel de quebrar a buzina. Então ele rouba o elo de energia novamente e atinge um dos chifres da serpente, quebrando-o. Os irmãos Shimazu se perguntam por que Eikiro se tornou tão ganancioso por reconhecimento e poder, porque ele era o oposto antes. O irmão mais velho aponta essa mudança como tendo ocorrido após o julgamento da espada, quando todos os irmãos eram de lâmina azul para Eggheero, que revelou ter uma alma vermelha. Depois disso, o pai denunciou o irmão mais velho como sendo seu cabelo e deu-o a Eggheero. Ele tentou recusar, argumentando que o irmão mais velho era o melhor em combate, mas depois de derrotá-lo involuntariamente em uma luta de lâminas Kitetsu na frente de todo o clã, não havia como discutir quem deveria ser o novo líder. Desde então, houve uma divisão entre ele e o irmão mais velho, que tinha ciúmes de seus poderes. Agora, Akihiro se aproxima do esquadrão e diz que eles formarão um circuito de energia das lâminas com toda a unidade, o que é uma tarefa difícil porque é necessária unidade para formá-los. Ele esclarece que deseja que eles permaneçam no lugar e se conectem de perto, deixando mais claro do que nunca para os irmãos Shimazu que ele só pensa neles como um meio de ganhar força. Sem outra escolha, a unidade faz o que ele diz e ele toca outra buzina. Akihiro se lembra do olhar feliz com seu irmão antes da dinâmica de poder surgir, revelando a si mesmo que eles são os mais importantes para ele, e que deveriam estar seguros na distância que ele os manteve. Ele está prestes a cortar o chifre superior da serpente, quando, de repente, uma das cabeças de Yama, Noroshi, irrompe e morde a serpente, comendo Akihiro junto com ela. No entanto, o circuito de energia permanece intacto, o que significa que Akihiro ainda deve estar vivo. Apesar da animosidade, os Shimazu não podem simplesmente deixar seu irmão sozinho e decidir salvá-lo, mas eles são ordenados a ficar para trás pelo Uesugi vestido de preto. Musashi vai até o irmão mais velho, Haruhisa, e diz que ele deve salvar seu irmão mais novo, mas Harisa admite estar ressentida com Akiro porque ele sempre quis ser o líder. Musashi mostra a ele a xilogravura, fazendo com que ele e os outros irmãos percebam que Eikiro se preocupa o suficiente com eles e com seu passado para carregá-lo para a batalha. Enquanto isso, Eikiro fica calmamente dentro da boca da cozinha, confortável com a ideia de morrer porque ele decidiu há muito tempo que morreria para que Haruhisa ganhasse o cabelo e todos os seus irmãos fossem felizes. Ele é nocauteado por um dos dentes da cozinha e tem outro flashback de seus irmãos. Ele reabre os olhos e vê Haruhisa na sua frente, que joga um bloco de madeira de volta para ele. Haruhisa pergunta por que ele não parece feliz, ao que ele diz que queria ter certeza de que todos os seus camaradas estavam seguros enquanto ele cumpria seu dever de quebrar a buzina da cozinha. Mas agora ele entrou em sua boca e não apenas colocou sua vida em perigo, mas também quebrou o circuito de energia necessário para derrotar a cozinha. Isso faz Haruhisa perceber que seu irmão mais novo, Akiro, sempre cuidou dele. Então ele diz que eles só precisam fazer isso de novo. De repente, todos aparecem dentro da boca, e todos os irmãos se abraçam e perdoam Ekihiro. Eles formam um circuito de energia novamente, e desta vez, Ekihiro quebra o chifre do ápice da serpente, destruindo a fonte de nutrição do Yamada no Orochi.
Com essa ameaça fora do caminho, as forças de Yoshi e Taikida se fundem e destroem todos os chifres de Yamada no Orochi de uma só vez. De repente, o Kishin desaparece, limpando o céu pela primeira vez em 150 anos e liberando uma quantidade inacreditável de poeira Kaitetsu. Os arbustos levantam suas lâminas, mas logo percebem que a poeira não está se acumulando nas espadas, mas indo em direção ao topo da montanha. De repente, tremores ressoam por toda a ilha e pedras irrompem da base da montanha. Musashi percebe que Kojiro e Sugumi podem estar em perigo porque eles ainda estão procurando e resgatando Lord Tatsuomi. Então ele começa a correr freneticamente montanha acima. De repente, ele é atingido pela mesma sensação estranha que sentiu quando se conectou com a energia da lâmina de Mitsuru. No entanto, a poeira baixa e ele encontra Kojiro e Sugui segurando Tatsuomi, que está sem um braço. Todos eles têm um breve reencontro feliz, após o qual Tatsuomi diz a Misashi que Mikuru estava com ele quando ele foi mantido em cativeiro, e tudo o que ela falava é como ela está apaixonada por Musashi, embora ela não consiga se lembrar dele, e ela é um lixo inútil porque seu pai diz isso. Ao ouvir isso, Musashi corre mais adiante, desesperado para não abandoná-la. Eles finalmente alcançam um desfiladeiro onde deveria estar o resto da montanha. Na parte inferior, uma espada negra e um guerreiro aparecem. Ele revela ser Yataro, que se transformou em um Kishin e transformou Mikuru em uma lâmina Kitetsu com sucesso após décadas de experiências em suas filhas. Tatsuomi ordena que todos os Bushi se preparem para lutar, mas Yataro balança sua grande espada 360 graus, destruindo pedaços da montanha ao seu redor junto com o Bushi atacante. Enquanto Yataro dá uma risada maligna, Musashi o ataca por cima, mas ele bloqueia e Musashi sente a energia de sua lâmina sendo drenada dele. Yataro explica que sua espada é igual a de Endemudeus e pode controlar a energia da lâmina. Depois disso, ele rouba a energia da lâmina de todos os arbustos da ilha e desencadeia ataques de nível apocalíptico. Musashi revida e tenta alcançar Mikuru, fazendo com que ela entre em uma crise de identidade. Ela resiste às memórias de Musashi, mas elas surgem, fazendo com que a espada comece a chorar. Yataro fica frustrado e ataca Musashi, mas Taikida o protege. Tatsuomi usa seus poderes de lâmina amarela para aumentar a força de Takeda e Maio, mas eles logo são derrotados por Yataro. Tatsuomi ordena que o resto recue enquanto protege Musashi, que tem a deusa obsidiana. Yataro não tem intenção de deixar ninguém escapar e aponta sua espada para Musashi novamente enquanto Kojuro tenta receber o golpe. De repente, tudo ao redor de Musashi congela e um portal se abre, dentro do qual uma criança, Mikiro, está sentada sozinha e com medo. Musashi entra e vê suas lembranças de quando ela nasceu. Seu pai pareceu feliz por um segundo, mas depois a jogou de lado no segundo seguinte depois de perceber que ela não tinha os poderes da deusa obsidiana. Mikuru agradece por fazê-la perceber que há felicidade neste mundo e fazer com que a frieza nela se transformasse em calor. Ela gostaria de poder ficar com ele por mais tempo, ao que ela diz que pode, desde que venha com ele e se junte à banda dele depois que tudo acabar. Ela felizmente segura a mão dele, fazendo com que todas as suas memórias voltem para sempre e seja hora de recomeçar. Ela explica que só poderá retornar à sua forma humana se ele destruir a pedra negra dentro de seu pai, que a transformou em uma espada. Ela aponta para 5 portas de cores diferentes, explicando que a obsidiana é feita da combinação de todas essas cores, e como ele bebe 1/5 do sangue da deusa obsidiana, ele deve ser capaz de despertar e dominar um de seus poderes. Musashi retorna ao mundo real com longos cabelos dourados. Ele começa a absorver a energia da lâmina de todos como a deusa obsidiana fez antes, mas Yotaro tenta ganhar domínio sobre as energias. Os dois titãs se chocam com suas espadas, mas o braço dominante de Musashi é decepado. Sem perder fôlego, ele interrompe o próximo golpe de Yutaro com o dedo indicador da outra mão, concentrando nele a energia da lâmina de todos. Ele dá um soco em Yataru até que a pedra preta dentro dele saia. Ele está prestes a destruí-lo para libertar Mikuru, mas ela o impede no último segundo e pede para falar com seu pai uma última vez. Eles retornam à sua dimensão, onde Yataro pergunta a Mikuru se ela está escolhendo Misashi em vez dele e abandonando seu sonho comum de se tornar um ser superior. Ela explica que seu sonho nunca foi esse, mas apenas ser feliz e segurar a mão do pai. Ele a ignora e tenta manipulá-la uma última vez, então ela se afasta e diz a Misashi para destruir a pedra. Chateada, ela nunca será capaz de alcançá-lo. Ela tristemente diz a ele que depois que ele o destruir, o corpo de Mitsuru provavelmente também desaparecerá porque ela nasceu dele. Porém, Yataro diz que ele será o único a desaparecer porque metade do corpo de Mitsuru é humano. Ele faz uma autorreflexão e percebe que não há nada de superior nele, e passou a maior parte de sua vida tratando suas filhas de maneira horrível quando Yushu simpatizava com elas, porque até ele foi rejeitado quando criança por ter deficiências físicas. Após essa revelação, ele finalmente reconhece Michiru como uma pessoa completamente diferente dele e fica arrependido. Michiru está cheia de alívio e felicidade porque seu pai finalmente a viu pela primeira vez e se despede para sempre. Musashi destrói a pedra, acabando com a vida de Yatero e finalmente liberando o Pokitetsu de sua cozinha. A paz é finalmente restaurada na ilha Award.
Após a missão de libertação da ilha Awadi, Michiru é detido no castelo e não mantido em uma cela porque Musashi não permite. Não há informações sobre o paradeiro atual do cão preto restante, e Tatsuomi acha estranho que ele tenha sido capturado em vez de morto, e está convencido de que há mais no plano deles do que aparenta. 2 semanas após o incidente, há uma cerimônia de premiação para homenagear os bravos guerreiros que contribuíram grandemente para a libertação, incluindo Musashi e Nao. Os irmãos Shimazu recebem um castelo, após o qual ficam livres para agir por conta própria, sem receber ordens do pai de merda. Tanto Tatsuomi quanto Naotora convidam Musashi para suas bandas, mas ele rejeita os dois, dizendo que já faz parte da banda Kanamaki, que um dia está destinada a se tornar a mais forte. Kojiro finalmente consegue falar com Tatsuomi sobre a assinatura no pergaminho de seu pai. Tatsuomi pessoalmente não conhece Jizai Kanamaki e reconhece a assinatura como sendo de seu pai. Não há registro de Jizai nos registros de Yuzuji, o que significa que qualquer conexão que seus pais tiveram foi temporária. Ele se oferece para entrar em contato com os outros 5 grandes generais sobre este assunto, porque o pai de Kojiro deve ter sido uma pessoa importante para ter a assinatura do anterior senhor Mizuji. When Kojiro asks why he's going to such an extent, he says that it's partly his gratitude for saving him from Awaji Island, and partly because Musashi asked him to help in return for a favor. Veja, Tatsuomi convocou Musashi para pedir-lhe que bebesse todo o sangue da deusa obsidiana, que foi dividido entre os 5 grandes bandos espessos para derrotar o 8 obsidiana para sempre. Ele concordou em fazê-lo sob 2 condições. A primeira é ajudar Kojiro a descobrir sobre seu pai, e a segunda é libertar Mikuru. Assim que ela é libertada, Musashi a leva para conhecer o belo castelo de Shiryu, onde eles se divertem muito curtindo a companhia um do outro. Eles trocam anéis de promessa, o que dá tanta felicidade a Michiru que ela gostaria de ser uma humana normal que tivesse mais tempo com ele. Mas infelizmente seu corpo vem apresentando rachaduras em diferentes lugares. Em seu último dia, eles passam a noite olhando o pôr do sol, quando ela agradece a Musashi uma última vez por tudo que ele lhe deu. As rachaduras começam a crescer e Musashi tenta abraçá-la antes que ela desapareça com um sorriso no rosto, deixando-o sozinho e deprimido. Ele se pergunta por que Mikuru teve que ser criado apenas para desaparecer tão rapidamente. Ele tem uma visão da deusa obsidiana onde ela lhe diz que se ele quiser respostas, terá que chegar onde ela está. Ao ouvir isso, Musashi jura fazê-lo e destruir o Obsidian 8 e Kishin para sempre. É isso neste vídeo. Curta e se inscreva para mais vídeos e assista ao próximo na tela.